Olá, tudo bem? Então hoje nós começamos o nosso segundo vídeo sobre quebrando o mito sobre as drogas. Existem duas formas de você se interessar sobre essa questão das drogas. Uma é pelo amor, uma é aquela que você realmente se interessa, você vê e fala assim, eu vou estudar um pouco sobre isso, vou aprender um pouco sobre isso. A outra é pela dor. É quando você tem um caso na família, quando você é o caso, ou quando a empresa pede para que você busque um pouco mais de conhecimento nesse assunto. Então essas são as duas causas que levam você a conhecer um pouco mais as drogas. Conheço pessoas fantásticas que hoje são líderes nacionais nesse assunto porque um filho se envolveu com droga. A gente se apaixona por isso. Então a natureza básica da dependência química, nós vimos que é uma doença que ela é primária, mas ela também é progressiva e ela é crônica, ou seja, não tem cura, ela é tratável. Então, uma vez dependente químico, a vida toda você vai ser um dependente químico em recuperação ou um dependente químico que continua na ativa. Mas a gente tem que entender que a dependência química não tem cura ainda, né? E ela se instala em 5 fases bem definidas, né? A primeira fase é a fase do uso social, né? A experiência universal. Você experimenta o álcool e você fica eufórico, você experimenta o álcool, né? E você mexe com o seu estado de humor, você fica mais alegre, você fica mais receptivo. A periodicidade de uso ela é regular, você bebe quando vai numa festinha, você bebe quando encontra um amigo, né? Então são ocasionais, algumas ressacas, então você vai na festinha, você bebe demais, tem uma ressaca, no outro dia isso aí ainda para os amigos, para aquele grupo ali, isso é benéfico. As pessoas, pô, onde você tomou um porre e tal? Então, aquele comentário ainda de pura felicidade, né, que você tomou aquele porre. Então, tem algumas ressacas que elas são ocasionais. A experiência sempre nesse período, sempre emocionalmente gratificante, é positiva, e há sempre vantagem no uso. Então, essa primeira fase, que é a fase social, que é onde os jovens começam, né, e aí vão se aprofundando, passam para a segunda fase, alguns, é lógico que não é todo mundo, mas alguns vão passar para a segunda fase, onde começa a se manifestar a dependência química. Então, na primeira fase, né, nós tínhamos você no estado normal, se bebia para ficar alegre. Nessa segunda fase, começa o desenvolvimento da tolerância ao químico, né? Então, você vai tomar doses cada vez maiores para ter o mesmo efeito. Então, se no primeiro estágio você estava normal e bebia para ficar alegre, nesse segundo estágio você está meio depressivo e você bebe para ficar normal. Então, busca normalizar, né, normalizar o seu estado de humor. Aí acontece já os primeiros lapsos de memória, você não lembra o que fez ontem, você bebeu e no outro dia pergunta, você lembra? Não, não lembro. Os amigos, né, começam a questionar, mas por que fulano está bebendo tanto assim? Por que fulano está fazendo isso? Então, os amigos começam a perceber que há um agravamento, mas ele ainda não percebe isso, né? Então, a queda de produtividade no trabalho, quando você trabalha, rendimento da escola cai e o rendimento do trabalho também cai. Então, onde você estiver, você vai ter uma queda no seu padrão normal. E essa doença vai evoluir para a terceira fase, que é a manifestação da dependência química de uma forma mais profunda. Dificuldades em relacionamento interpessoal, porque tem aquelas pessoas que começam a perceber e elas vão falar com você. Só que você não aceita isso. Você acha que elas estão falando demais e que não tem nada a ver com isso. As ressacas são cada vez mais frequentes, então percebe que há um aprofundamento, rigidez, mecanismos de defesa, inconsciente. Fala assim, não, eu paro o que eu quero. Vocês estão tirando interpretações apressadas, não, eu tenho controle, pode ficar tranquilo, sempre tem esse discurso. A instalação do sistema de autoilusão ele é verdadeiro, você tem plena consciência de que você para a hora que você quer, e isso se torna verdade para você, para os outros não. Drástica alteração de comportamento, você não é mais aquela pessoa, né, que chega e alegra o ambiente, você chega e vai querer beber, lógico. E isolamento, a tendência é que você vai perdendo os verdadeiros amigos, né? E você cria um grupo novo que vai te aceitar quando você tem para pagar e que normalmente te rejeita quando não tem. Há um grande sofrimento emocional, então, nesse momento,
Porque você começa a perceber a perda de grandes amigos, né? E você começa a se questionar sobre isso. E você vai para a quarta fase, que é a adicção total. Ou seja, eu já estou tendo as pistas de eu estou me tornando dependente químico. Se eu for olhar nessa quarta fase aqui, né, os itens do Código Internacional de Doenças, do CID, eu vou encaixar como dependente químico. Porque eu já tenho uma dependência física, ou seja, o meu corpo tem uma necessidade constante de manter uma certa quantidade de álcool. Senão eu vou ter crise de abstinência. Então aí as pessoas levam álcool para o serviço dentro de garrafa de café, vidro de desodorante, né? Tomam às vezes alguma bebida que não deixa nenhum odor na boca, para que não possa ser percebido. Você não funciona em casa mais como marido, então você tem delírio de ciúme, você começa a dizer que a mulher está te traindo, na realidade é você que não funciona mais e você joga a culpa para cima da mulher. Lapsos cada vez mais frequentes e amplos de memória, então você vai esquecer muito mais do que está acontecendo, e a fase que começa as alucinações. Você vai achar que tem alguém te perseguindo, você vai achar que tem alguém querendo fazer alguma coisa contra você. E aí vem para a quinta fase, que nós chamamos de fundo do poço. Então vocês viram que na primeira fase eu estava normal, bebia para ficar alegre. Na terceira fase eu estou meio depressivo, eu bebo para ficar normal. Na quinta fase eu tenho uma profunda depressão de humor, eu estou depressivo, eu bebo para não sofrer, mas eu continuo no quadro depressivo. Aí eu procuro isolamento, a minha autoestima vai baixar em muito, eu tenho ideias fixas de autoeliminação e um embotamento físico e emocional. Nós chamamos isso, então, fundo do poço, onde eu vejo que eu estou num estágio já deplorável e difícil de recuperação. Mas vamos lá, se o álcool é essa coisa, por que eu entro nesse mundo? Primeiro, o espírito de grupo. Imagina esses montes de copos levantados, né, e eu fora disso. Então, todo mundo começa, não, e tal, você não é isso, aquilo. Eu acabo entrando para esse grupo para satisfazer, para fazer parte daquela equipe. A curiosidade também é uma coisa que me leva muito para a dependência química. O incentivo dos pais e parentes, a pesquisa feita diz que os pais e os tios são os maiores incentivadores dos primeiros goles. Nós pais temos que ter responsabilidade. Antes dos 18 anos, nós não deveríamos oferecer bebida alcoólica aos nossos filhos. O correto é antes dos 21 anos. E orientação médica, né? O vinho faz bem para a saúde, faz bem para o coração. Então tem essa alegação também. E outros fatores sociais. Socialmente a bebida ela é aceita, né? E socialmente você tem que fazer parte desse grupo, você tem que beber. Por que as pessoas demoram tanto a aceitar que tem um problema com as drogas, né? E nós temos a negação, é o primeiro. Nós vimos na terceira, quarta fase que ele sempre tem a noção, a consciência de que ele pode parar a hora que quer. Então ele nega sempre, mesmo tendo todas as perdas, ele nega. Depois, a justificativa. Bom, eu bebo porque eu gosto, não tem nada a ver com isso, então essa justificativa. A projeção, você está falando que eu bebo, olha fulano, olha Beltrano. Então ele sempre projeta em outras pessoas. E a autopiedade. O mundo não me entende, ele começa a chorar, no estado depressivo, nesse estado depressivo ele começa a se justificar. E a minimização, não, eu só bebo vinho, só bebo cerveja, então isso não faz mal nenhum, tal, e sempre minimiza. E a intelectualização, beber faz bem para o coração, então ele tem uma justificativa. Sempre vai encontrar uma alternativa para justificar o seu beber e você parar de mexer com ele. Então nós já deixamos aqui alguns contatos nossos, né, para que você, se tiver interesse, que a gente vá na sua empresa, faça contato. E eu gostaria de encerrar com essa frase que é muito bonita: o álcool não faz as pessoas fazerem melhor as coisas, ele faz com que elas fiquem menos envergonhadas de fazê-las mal. É uma frase para você colocar na sua empresa, para você discutir com seus empregados. Então, mais uma vez, gratidão, porque a gratidão ela permite que as maravilhas aconteçam. Então, eu espero que você tenha gostado também desse vídeo e fique à vontade para fazer seus comentários, suas perguntas e quem sabe a gente possa ir até a sua empresa passar essa mensagem tão importante para todos nós.